Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e vamos hoje estar lendo o capítulo 7. Esse capítulo vai ser dividido em duas partes porque é um pouquinho extenso, ok? O título é O Cristão como Intercessor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. E orai também uns pelos outros, para serdes curados e restaurados. Há um vigor espiritual de mente e coração. A fervorosa, sincera, contínua oração do justo torna um tremendo poder disponível, dinâmico em sua operação. Tiago capítulo 5, verso 16, na versão amplificada. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens, a favor destes, para pleitear sua causa como se fosse própria. É aquele que se coloca entre vivos e mortos para que cesse a praga. Número 16, verso 48. É aquele que tem o seu espírito afinado ao Espírito de Deus e consegue captar os pesos do seu coração e se devota a orar por outros, sob sua liderança, até que o cetro de Deus se levante, isto é, até que a causa seja ganha. A intercessão visa alterar circunstâncias contrárias à vontade perfeita de Deus, levando-as a se harmonizarem com a mesma. O crente é o canal de Deus na terra, não só da proclamação da sua palavra, da sua vontade e obra da redenção, mas também da intercessão. Como isso funciona? Sintetizando o que estamos procurando transmitir, diríamos: número 1. Deus tem um propósito para o homem em seu coração. Esse propósito tem sido revelado na Bíblia e em Cristo. 2. Jesus intercede junto ao Pai de acordo com esse propósito. Como representante do homem no céu, Jesus fala por ele. 3. O Espírito Santo ouve o que Jesus fala e revela seus desejos ao espírito do crente. É ali que ele habita e faz o elo de ligação entre Deus e o cristão. Ele traz o que está no coração de Deus para o coração do crente. Número 4. O intercessor fala e ora em linha com a revelação recebida pelo Espírito Santo. Quando ele abre a boca para orar, movido pelo Espírito, uma perfeita harmonia se estabelece entre o céu e a terra. 5. É desencadeada a manifestação do poder de Deus nas circunstâncias a serem alteradas e que foram objeto de oração, provocando uma mudança. O chamado para intercessão. Todo cristão é chamado a exercer o sacerdócio. Sacerdócio é o que se coloca diante de Deus no lugar do homem, levando suas necessidades à presença daquele que somente pode intervir miraculosamente na vida da raça humana. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 declara: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ocupar a função sacerdotal implica necessariamente em ministrar a Deus a favor dos homens. É verdade que todos têm acesso a Deus através de Cristo Jesus, porém é também verdade que a Bíblia nos exorta a orar uns pelos outros e fazer súplicas e intercessões por todos os homens. É o imperativo, um chamado, um dever, um privilégio. Por causa de tudo quanto já estudamos, é premente a necessidade de intercessores. Você poderá dizer, mas Deus já não proveu Jesus como nosso intercessor? Isso não basta? Não, isso não basta. A terra é ainda dos filhos dos homens e é nela que as batalhas se travam. Em Cristo Jesus temos uma aliança com Deus, mas ainda é através dos homens que tudo se realiza na terra. O que acontece com Cristo como o intercessor provido pelo Pai é que ele tem autoridade de nos representar diante de Deus e pelo seu Espírito tanto mudou nossa natureza, nos regenerou, elevando-nos à posição de filhos de Deus, como vive em nós.
Isso nos garante uma presença sobrenatural para nos guiar num viver de acordo com seus propósitos. Por causa do Espírito Santo em nós, que nos revela todas as coisas, podemos agora falar e orar em perfeita linha com a vontade do Pai. Mas coloque isso em seu coração. Você e eu somos a boca através do qual o Espírito Santo vai orar na terra o que Jesus ora no céu. Através de nós, ele intercederá com gemidos inexprimíveis. Convém a esta altura salientar que assim como Satanás só opera na terra porque encontra o consentimento dos homens, Deus também opera na terra através do mesmo consentimento e instrumentalidade. Temos que abrir a boca aqui e dizer o que Deus diz no céu. E é quando essa harmonia acontece que as circunstâncias mudam, vidas são arrancadas do inferno, avivamentos cadeias são quebradas, Deus é temido, obedecido e glorificado. A intercessão é prioridade. A intercessão deve ser uma das prioridades da vida do cristão. Todo crente é chamado a interceder. Há pessoas que têm um ministério de intercessão, com uma unção especial para tanto, mas cada crente tem uma vocação de Deus para interceder. É um imperativo. Quem não o faz, não exerce o seu sacerdócio. Paulo é enfático em dizer: antes de tudo, pois exorte que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Fazer intercessões e súplicas por todos deve ser uma prática em nossa vida. Insistimos no princípio: Deus nada faz na terra a não ser por meio da intercessão. Amado leitor, nós temos que nos arrepender de nossa falta de intercessão. Cada oração nossa realiza alguma coisa no reino do Espírito. Um dia que passamos sem interceder é um dia que perdemos a oportunidade de criar alguma coisa no mundo espiritual, com consequências no mundo natural, sendo que esta oportunidade não mais voltará. Muitas crises surgem em nossas vidas por falta de oração. Muitas vezes o Espírito nos traz uma direção, uma luz ou uma impressão, mas não queremos nos devotar à intercessão e então sofremos desastres, acontecem na vida de outros, almas vão para o inferno e angústias que poderiam ter sido evitadas pela oração dilacerem muitas almas. Somos chamados a interceder. Não responder a esse chamado do trono é estar em pecado. O profeta Samuel, diante do pedido do povo para que clamasse a seu favor, para que não morressem por causa dos seus próprios pecados, fez uma tremenda declaração que deveria ser um desafio para nós também. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Deus tem um propósito para o homem em seu coração e precisa dos seus filhos para que este propósito se estabeleça. E o que é intercessão se não trazer a vontade de Deus à vida dos homens, da igreja e das nações? Se entendermos isso, não esperaremos sobrar um tempinho para orar, mas faremos da intercessão uma das prioridades em nossas vidas. Mudando circunstância. A intercessão visa alterar as coisas. Ela não muda Deus, pois ele não pode mudar, porém muda as circunstâncias. Muitos dizem que a oração move o braço de Deus. O Senhor nosso Deus, contudo, não muda, ele é imutável. As ternuras do seu coração já estão movidas para com os filhos dos homens e os inesgotáveis tesouros da sua graça lhe estão escancarados em Cristo Jesus. Na intercessão, o que acontece é que somos movidos a entrar em linha com o que está no coração de Deus. O Espírito Santo se move em nós e leva-nos a uma posição de harmonia com sua vontade expressa em sua palavra. E sempre que existe essa harmonia entre o que Deus quer e nós queremos, entre o que Ele prometeu e nós cremos, algo acontece. Diríamos, portanto, que a maior dificuldade na intercessão é entrar em sintonia com o que está no coração de Deus,
quanto a determinada situação. Ele deseja ardentemente mudar todas as circunstâncias divorciadas do seu plano. Contudo, para que assim faça, busca os seus intercessores para tais mudanças. Ficamos por aqui e continuaremos no próximo vídeo.